Catarina abaixo de zero, nevou na Serra Catarinense, fez a alegria dos turistas e você vai ver também. Governo federal lança novo projeto para custear ensino de crianças de baixa renda. Empresas divulgam que pais preferem dar autorização para crianças usarem aplicativos de internet. Você sabe o quanto paga de imposto? Hoje é o dia para lembrar e conscientizar a população sobre a carga tributária do país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, dia histórico para Santa Catarina por dois motivos. Primeiro, porque o Porto de Itajaí vai passar para a concessão federal, para o Porto de Santos, aonde vai ser integrado novamente ao governo federal e ter a sua habilitação. Sobre isso a gente fala daqui a pouco, mas é um importante passo para o Estado dentro das acomodações do Porto de Itajaí, que ontem recebeu uma das maiores cargas da história do país em relação a automóveis. A maior carga de automóveis elétricos chegou ontem a Itajaí com mais de 7.000 unidades da BYD. E outra informação do Estado que está mexendo com todo mundo e com a economia é o frio, que chegou com vontade, com neve. A gente já ampliou a informação, mas especialmente para o comércio local, comércio de rua, que as pessoas estavam esperando essa primeira frente fria, até porque também tem Dia dos Namorados chegando, tem restituição caindo para vender os seus estoques. O ano passado o frio não foi tão intenso, muitos lojistas reclamaram e esse ano a perspectiva é de boas vendas no comércio com relação ao frio. Hoje já saiu todo mundo à caça de cobertor, casaco, roupa de frio, principalmente para as crianças. Enfim, o comércio otimista com essa onda de frio e que toda a expectativa acabou sendo concluída e com sucesso. Nevou na nossa Serra Catarinense. Um espetáculo à parte foi registrado por aqueles que puderam estar perto do fenômeno da natureza. Essa quinta-feira marcou o primeiro registro de neve em Santa Catarina em 2025. O fenômeno, ainda de forma isolada, foi confirmado nas cidades de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici, na Serra Catarinense. A ocorrência já vinha sendo prevista pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que ao longo da semana alertou sobre a chegada de uma intensa massa de ar frio ao estado com possibilidade de precipitação invernal, como a neve ou chuva congelada, especialmente nas regiões mais elevadas. Para que a neve se forme, é necessário que haja combinação simultânea de temperatura próxima ou abaixo de zero e umidade disponível na atmosfera. E foi exatamente esse o cenário observado nessa madrugada. Durante a madrugada em Urupema, por exemplo, os termômetros marcaram menos 1,4 graus Celsius, com cobertura de nuvens e registro de garoa. No início da manhã, as cidades de Urupema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra também registraram o fenômeno em quantidade suficiente para acumular em ruas, gramados, edificações e veículos, fazendo a alegria de quem esperava pelo fenômeno. Segundo os dados da Defesa Civil, diversas cidades catarinenses registraram temperaturas negativas ou próximas a zero ao amanhecer. Urupema, São Joaquim, Urubici, Água Doce, Tangará, Bom Jardim da Serra, Fraiburgo, Campos Novos e Lages. A tendência é que o frio se intensifique ainda mais nas próximas madrugadas. A previsão indica novas mínimas negativas em diversas cidades do Planalto e do Oeste, com formação de geada ao amanhecer. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e recomenda atenção redobrada, especialmente para moradores de regiões serranas e de maior altitude.
Gente, fazia 10 anos que não nevava tanto tempo aqui no estado. Tá todo mundo feliz, tá? Quem foi ver neve, o pessoal que participou, que viu ao vivo pelas ondas da internet, quem estava lá presencialmente, porque dessa vez chegou a nevar ainda na cidade mesmo, né? E a luz do dia, o pessoal aproveitou bastante. Então, que bom quem estava lá, né? Quem gosta, mas agora tá bastante frio por aqui na região de Planalto. A frente fria da neve vai começar a descer e aqui a gente vai começar a sentir pelo menos nos próximos 2 dias. Região do litoral sul vai gelar. A temperatura agora está na casa dos 13 graus aqui em Criciúma. Olha só, como eu falei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje da cerimônia de retomada das operações do Porto de Itajaí, um dos maiores complexos portuários do país, no litoral norte aqui do estado. A estrutura voltou a estar sob gestão do governo federal em janeiro deste ano. Será a segunda vez que Lula visita Santa Catarina nesse mandato. Em agosto de 2024, ele inaugurou o contorno viário da Grande Florianópolis, em Palhoça, e participou da cerimônia de lançamento do novo navio de guerra da Marinha, também em Itajaí. O evento está previsto para hoje, às 3 horas da tarde. Então, todo mundo esperando se Jorginho Melo vai lá ou não. O governo federal retomou em 2025 o programa Diversidade na Universidade, que vai fornecer apoio financeiro para cursinhos populares. Para aumentar o volume de estudantes vulneráveis no ensino superior público do país, o governo Lula retomou em 2025 o programa Diversidade na Universidade, que vai fornecer apoio financeiro para cursinhos populares. Com isso, a Rede Nacional de Cursinhos Populares divulgou que estudantes dos mais de 350 cursinhos selecionados pelo Ministério da Educação receberão um auxílio mensal de R$ 200 ao longo de 6 meses, para que não desistam de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. A Rede Nacional de Cursinhos Populares é uma iniciativa do MEC que busca oferecer apoio técnico e financeiro a cursos gratuitos que preparam estudantes de baixa renda para o Enem. As instituições devem priorizar as matrículas de alunos que vêm de escolas públicas, com renda familiar de até um salário mínimo, indígenas, negros e pessoas com deficiência. Cada cursinho pode receber até R$ 163 mil para custear essas ações ao longo de 7 meses, além de materiais didáticos gratuitos com foco no Enem e formação de professores. De acordo com o edital do projeto, tiveram prioridade em receber o auxílio os cursinhos populares gratuitos que não recebem apoio financeiro prévio, seja direto ou indireto. O programa tem como público-alvo os jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que querem ingressar em uma universidade. 1h22, a seguir, maioria dos pais querem que os aplicativos usem determinação dos adultos para crianças e adolescentes poderem baixá-los. Uma da tarde, 27 minutos. E uma revisão publicada recentemente na revista americana de Nutrição Clínica e Científica chegaram a uma conclusão preocupante. Os resultados divergem sobre os efeitos da carne vermelha na saúde, dependendo do patrocinador do estudo. Em uma revisão publicada recentemente no American Journal of Clinical Nutrition, cientistas chegaram a uma conclusão preocupante. A carne vermelha parecia mais saudável em estudos financiados pela indústria da carne vermelha. A informação não é uma novidade para quem está familiarizada com as pesquisas de nutrição e com a falta de financiamento do governo para realizá-las. O problema é que estudos vinculados à indústria podem levar ao consumidor dados equivocados, trazendo consequências para a saúde dele. Levantamentos anteriores bancados pela indústria do açúcar, por exemplo, minimizaram a relação entre o açúcar e condições de saúde como obesidade e doenças cardíacas. E pesquisas financiadas pela indústria de álcool sugeriram que o consumo moderado poderia fazer parte de uma dieta saudável. Segundo Miguel Lopes Moreno, pesquisador da Universidade Francisco de Vitória, na Espanha, que liderou a nova análise, carnes processadas como bacon e linguiça têm sido associadas ao risco de doenças cardíacas, mas as evidências para carne vermelha não processadas como bifes e costeletas de porco
porco não tem tido essa repercussão. Moreno e sua equipe de instituições de pesquisa na Espanha analisaram 44 ensaios clínicos publicados entre 1980 e 2023. Os estudos investigaram como o consumo de carne vermelha não processada pode influenciar o risco dos participantes de desenvolver doenças cardiovasculares, incluindo medições de colesterol, pressão arterial e níveis de triglicéridos. Dos 44 estudos, metade foram feitos nos Estados Unidos, com adultos que comeram carne vermelha não processada. Alguns incluíram adultos saudáveis, enquanto outros focaram em participantes com fatores de risco para doenças cardiovasculares, como colesterol alto ou obesidade. Entre as 44 pesquisas, 29 foram financiadas por grupos da indústria vinculadas à carne vermelha. Os demais foram custeados por subsídios governamentais, instituições acadêmicas ou fundações sem fins lucrativos, sem vínculos com a indústria. A nova revisão conclui que, no geral, os estudos sobre carne vermelha financiados pela indústria negligenciaram comparar a carne vermelha com toda a variedade de alimentos que as pessoas podem comer, incluindo opções boas para o coração como grãos integrais ou fontes de proteína vegetal, como tofu, nozes ou leguminosas. Em vez disso, algumas pesquisas compararam carne vermelha não processada com outros tipos de proteína animal, como frango ou peixe, ou com carboidratos como veggies, massas ou arroz. Já os estudos financiados de forma independente compararam a carne vermelha com diferentes dietas, incluindo outros tipos de carne, grãos integrais e alimentos vegetais saudáveis para o coração, como produtos de soja, nozes e feijões. Essa perspectiva mais abrangente oferece um quadro mais completo dos riscos ou benefícios da carne vermelha. De acordo com os especialistas em nutrição, é possível ter um espaço para ambas as fontes de proteína em uma dieta saudável. No entanto, estudos comparando fontes de proteína vegetal de alta qualidade com carne vermelha não processada evidenciam que as proteínas vegetais são melhores para a saúde. E uma pesquisa divulgada nessa semana pela Meta, dona do Instagram e do Facebook e também do WhatsApp, mostrou que a maioria das mães e dos pais brasileiros apoia a criação de lei que obrigue menores de 16 anos a obterem autorização responsável para baixarem aplicativos. O levantamento indica que 86% deles são favoráveis à proposta. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, mostra que a maioria das mães e pais brasileiros apoiaram a criação de uma lei que obrigasse menores de 16 anos a obter autorização dos responsáveis para baixar aplicativos. O levantamento indica que 86% são favoráveis à proposta. A divulgação do levantamento ocorre no momento em que a Câmara dos Deputados discute a PL que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, incluindo redes sociais. A empresa fundada por Mark Zuckerberg defende que a verificação de idade comece nas lojas de aplicativo, como App Store e o Google Play. Dessa forma, a Apple e a Google ficariam responsáveis de implementar sistemas obrigatórios de identificação de menores de 18 anos. A Meta considera essa solução simples para toda a indústria. A versão atual do projeto de lei, que trata o tema no Congresso, não inclui essa solução, mas sugestões de emendas com a proposta foram apresentadas. Especialistas lembram que hoje ainda não há uma solução única capaz de garantir a verificação da idade sem riscos à privacidade. Desde o ano passado, a Meta trabalha com um modo chamado Conta Adolescente, que aplica uma série de restrições para usuários com menos de 16 anos. O modelo, que globalmente atinge 54 milhões de contas, passou a ser aplicado no Brasil no início deste ano. Um dos desafios é garantir que crianças e adolescentes não criem contas que burlem a identificação de idade. Seríssimo, né? Seríssimo. Pais e responsáveis sempre de olho na internet das crianças. E olha só, a taxa de desemprego ficou em 6,6%, registrada no trimestre encerrado em abril deste ano. Essa é a menor para o período desde 2012, quando a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínuo começou a ser realizada. Em abril do ano passado, por exemplo, a taxa era de 7,5%. Segundo os dados do PNAD, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as taxas vêm apresentando quedas nas comparações anuais há 46 trimestres. E isto é, desde o trimestre encerrado em julho de 2021. Outra notícia, a senhora Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a fabricação e venda e uso de suplementos vitamínicos para sono e dor muscular.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou a suspensão de vendas, uso, fabricação e propagação de lotes de suplementos alimentares da marca Always Fit e Curcumais Always Fit. A decisão foi feita pela falta de avaliação de segurança para o uso sublingual dos ingredientes contidos no produto. A medida foi publicada no Diário Oficial. A Anvisa alerta que as substâncias sublinguais têm uma absorção corporal, diferente daquelas que são digeridas pelo intestino. Os limites para nutrientes e substâncias bioativas foram estabelecidos para uso oral, e não há indicação para absorção sublingual. Sendo assim, a forma que os nutrientes são absorvidos não teve a segurança comprovada, podendo trazer consequências à saúde de quem consome os suplementos. A empresa ainda não solicitou a atualização das listas e não apresentou os documentos exigidos para regularizar o uso sublingual. Suplemento alimentar líquido de melatonina da marca Always Fit. Suplemento alimentar de óleo de semente de abóbora da marca Always Fit. Suplemento alimentar em gotas de metil B9 e B12 da marca Always Fit. Suplemento alimentar líquido de melatonina spray da marca Always Fit. Suplemento alimentar líquido da marca Curcumais Always Fit. Com a proibição, a agência considerou a medida como imediata e determinou o recolhimento dos produtos para amenizar o risco sanitário e não expor mais ainda a população a possíveis riscos. Além disso, a Anvisa solicitou que pessoas que tenham esses produtos em casa devem suspender o uso imediatamente. Os artigos são vendidos para aliviar dores, melhorar o sono e até para o trato urinário. A agência ainda destacou, abre aspas, suplemento não é remédio, portanto, não deve ser usado com essa finalidade. Fecha aspas. Cuidado, hein, gente, se você tem um desses produtos, suspenda o uso. A seguir, você sabe quanto paga de impostos? Hoje é o dia de conscientização sobre eles. Uma da tarde, 39 minutos. Os mais de 8.500 trabalhadores das indústrias plásticas de Criciúma e região terão reajuste salarial de 6,5%, retroativo a 1º de abril, mesmo com o índice a ser aplicado também na participação de lucros e resultados. O mesmo índice vai ser aplicado na PLR, que neste ano será pago em parcela única na folha de competência de julho. As demais cláusulas da Convenção Coletiva do Trabalho da categoria foram renovadas. O aumento real foi de 1,30%. A negociação da convenção coletiva foi concluída nesta quarta-feira e aprovada em reunião da diretoria executiva. E olha só, você já se questionou o quanto de imposto você paga por produtos que compra? Isso mesmo, e serviços também. Essa quinta-feira foi marcada por mais uma edição do Feirão Zero Impostos, que faz com que o brasileiro entenda o tamanho da carga tributária que é paga diariamente. Imposto, uma palavra que chega a causar arrepio em muita gente. Depois de 149 dias do ano, esse dia 29 de maio é o primeiro do qual cessam os valores que pagamos por eles. Ou seja, durante esse período, tudo que pagamos foram impostos. E por isso a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, e a Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovens, a CDL Jovem, fazem a conscientização da população para entenderem mais sobre o que pagam. É muito legal e muito importante para a gente, né, estar trabalhando com essa conscientização da população, porque a gente sabe que o Brasil hoje é o país com a maior carga tributária do mundo e muitas vezes os serviços públicos não respondem ao que é pago, né? Então é isso que a gente tenta trazer nesse dia livre de imposto. É importante dizer que é um dia apartidário, né, apolítico, e o que a gente quer mostrar mesmo é que a elevada carga tributária de impostos que a gente paga no Brasil, ela não responde com os benefícios que a gente deveria ter. Na linha dos importados, esse imposto pode chegar até 64%. Lá no Brasil, até 33%, dependendo do tipo de produto ou serviço. Você, às vezes, não sabe, mas está embutido, sim, nos valores de cada mercadoria. Como explica a Samira, ela que é proprietária de uma loja de móveis para escritório e todos os anos participa do Dia do Zero Imposto para mostrar o que é deixado de tributos em cada peça que é comprada na loja. E sem eles, os valores poderiam ser até mais acessíveis.
Hoje ele está girando em torno de 15%. Eu vou dar um exemplo, que é essa poltrona que a gente vende aqui na loja. O valor dela hoje é R$1.000. No dia de hoje, que é o imposto zero, a pessoa vai poder comprar aqui na loja por 850. Então, isso a gente poderia estar fazendo todo dia, né? Essa diferença de R$150, ela poderia ficar para o consumidor final. Isso está gerando mais renda para a loja, renda para a cidade e para o país em geral, né? Mas não, acaba ficando para o imposto. O Brasil hoje é o 38º país em uma lista que traz aqueles que mais dão benefícios à sua população através dos impostos pagos. E é o primeiro com a maior carga tributária do mundo. E assim, de reais em reais, o brasileiro pagou desde o 1º de janeiro deste ano até hoje mais de 1,636 bilhões de reais aos cofres públicos. É dinheiro, né, gente? Mais de 1,636 bilhões de reais. E vai subir, tá? Vai indo, vai longe isso daí. Só até hoje. É muito dinheiro pago em pouco retorno para a população. Esses impostos aí, se bem distribuidinhos, poderiam gerar, né, claro, mais empregos, mais renda, mais saúde, mais educação, mas eles vão para um limbo, que a gente nem sabe como faz para voltar. Quando a gente diz no imposto de renda que você deve ou que você pode até contribuir, aí o ressarcimento que você pode até destinar a uma instituição da sua cidade, como o Fundo do Idoso, o Fundo do Adolescente, entre outras ONGs e associações, é por causa disso, porque a gente paga um imposto já embutido em tudo que a gente compra, na comida, no automóvel. Do automóvel mesmo, gente, é um absurdo, é quase 50% do valor que você paga são impostos. Vem de tudo, é imposto da roda, do parafuso, de tudo. Então, assim, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Quando você vai lá no SUS tomar uma vacina, é imposto. Quando você recebe um medicamento do posto de saúde, é imposto, que está voltando. Só que a distribuição disso é muito irregular. E aí onde cidades pequenas têm pouco abastecimento, cidades maiores faltam abastecimentos. Então é por isso que hoje é um dia muito importante de conscientização para você cobrar daquele deputado que você votou, do presidente que você votou, do prefeito que você votou, do vereador que você votou, para onde está indo o dinheiro dos seus impostos, sejam estaduais, sejam municipais, sejam federais. Afinal de contas, a gente paga por eles. A gente precisa do retorno. O Brasil hoje é o 38º país numa lista onde a gente não recebe benefício de imposto, gente. 38º. Então, é muito dinheiro que a gente manda para o céu, porque a gente não sabe para onde vai. É triste, é para pensar. 1h da tarde, mais 45 minutos, com essa informação. Para você pensar em casa, a gente fica com o nosso Informe Região. Essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, as 2 tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar, às 4 a Hora da Graça, com muita fé e devoção, encerrando a nossa programação local e lembrando, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fique com a gente, fique conosco, continue na nossa programação e aqui a gente se vê amanhã a partir da 1h15 da tarde. Tchau!